Uma boa noite a todos os presentes. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Halp, sou presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e estou aqui representando todos os diretores do CRF-RS. Hoje nós vamos dar início às capacitações da Semana do Uso Racional de Medicamentos. Na realidade, hoje a gente comemora o Dia Nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos instituído desde 2014 uma lei estadual, a 14.627, que ocorre, então, a Semana do Uso Racional entre os dias 5 e 11 de maio. Nessa edição, então, a nossa campanha está promovida pelo CRF-RS e a gente aborda o tema Eu Compartilho Saúde, que estava, inclusive, na nossa tela de início ali de apresentação, cujo objetivo, então, o que é? É incentivar a população a divulgar informações relevantes e verídicas sobre a saúde pública nas suas redes sociais. Além disso, então, a gente também buscou alertar a população quanto aos riscos à saúde causados pela automedicação, destacando o papel fundamental do farmacêutico na correta orientação quanto ao uso racional. Sendo assim, então, eu lembro que todos os dias, até o dia 11 de maio, nós teremos outras qualificações sobre o uso racional de medicamentos à disposição da nossa categoria. Então, quem tiver interesse, avisem os colegas para participar. Basta acessar o site do Conselho, conferir e se inscrever. Para a realização da campanha desse ano, a gente contou com um apoio importante de diversas instituições, como a Secretaria de Saúde do Estado, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, e o COSEMES. Portanto, então, eu queria deixar registrado aqui, em nome de toda a autarquia, o nosso agradecimento a todas essas entidades que estiveram envolvidas no desenvolvimento da campanha do uso racional de medicamento do ano de 2022. Eu convido, então, a todos vocês, né, e ajudar também a divulgar a campanha, compartilhando nas redes sociais do Conselho, ou aqui agora também, eu gostaria, se possível, tu já compartilhasse, né, as postagens que ocorreram no dia de hoje, mas nós teremos postagens até o dia 11, todos os dias. Nós teremos postagem às 7 da manhã e às 19 horas. Então, assim, compartilhem, vamos divulgar, vamos levar a informação para a população. E além de todo o material nas redes sociais, nós vamos estar também no Transurb vai estar sendo divulgado, nos ônibus também, nós vamos ter aqueles espaços que tem nas paradas de ônibus. Se quiserem, assim, vir uma publicação, registrem, tirem uma foto, marquem o conselho, postem, marquem os amigos. Vamos realmente, assim, dar essa ênfase e levar uma informação da importância do uso racional de medicamentos. Hoje, então, a gente tem a palestra Desprescrição de medicamentos na prática clínica. A atividade, ela visa o quê? Apresentar os aspectos relacionados com o processo de desprescrição, com ênfase em todas as condições clínicas de saúde e principalmente para a população idosa. Para falar desse assunto, então, a gente convidou a farmacêutica com experiência na área clínica, a Agnes Gosmenheiner, é isso? Agnes, acertei? É tão difícil dizer teu nome. Doutora em Ciências Farmacêuticas pela URGS e atualmente pós-doutorando no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu agradeço, então, meus colegas, pela presença de todos vocês nessa noite especial. E, em especial, a Agnes, a ti, por ter aceito esse nosso convite
em compartilhar esses conhecimentos todos que tu vai trazer nesta noite hoje para nós aí. Então, antes de dar início ao evento, gostaria então de dar alguns recadinhos importantes. Como alguns já estão fazendo ali no chat, então eu solicito que todos os participantes coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que a gente possa fazer a conferência dos participantes e gerar os certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra lá está sendo gravada e ela fica disponibilizada no nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão, então, anotar todas as dúvidas durante a apresentação, que no final a gente vai abrir espaço para os questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido da palestrante, né? Quem tiver dúvida pode se inscrever no chat para falar. A gente vai seguir a ordem ali da inscrição. Eu desejo, então, a todos um excelente evento e a palavra está contigo, Agnes. Muito obrigada. É tão bom rever os colegas aí, estou vendo vários rostinhos conhecidos. Vamos compartilhar e vamos levar a informação aí do uso racional de medicamentos, que eu acho que esse é o papel fundamental do farmacêutico. Cuidar, né, Agnes? Boa noite, Letícia. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos e todas que estão presentes aqui. Eu me sinto realmente muito lisonjeada de estar dando início a esses vários momentos que vamos ter sobre o uso racional de medicamentos, né? E justamente nesse dia que é tão especial, desde quando eu era estudante de farmácia e participava das campanhas pelo uso racional de medicamento no movimento estudantil, a gente tem o dia 5 de maio como um dia de muito carinho para a profissão farmacêutica. E parabenizo muito o conselho que está fazendo essa campanha, né, Letícia, que consegue ultrapassar os muros da farmácia. Isso é um grande desafio e é algo que realmente é para a gente bater palmas e comemorar muito, né, que essa campanha seja um sucesso realmente e consiga atingir cada vez mais pessoas também de fora da profissão. Assim, ó, não querendo falar, mas se vocês acompanham, por exemplo, claro que o meu time está lá embaixo, né? Mas o goleiro do Grêmio está aí, fazendo parte. Então, assim, ó, o pessoal está compartilhando. A gente fica muito feliz, né? De ver o reconhecimento desse trabalho. E assim, ó, a população compartilhando saúde. A gente fica muito feliz como farmacêutico, né, Agnes? Então, assim, ó, é com carinho que a gente preparou essa campanha e quando a gente vê que ela está conseguindo realmente atravessar os muros e atingir a população e levar a importância de ter o farmacêutico, procure orientação com o seu farmacêutico de confiança, nossa, nós ficamos, assim, ó, realmente muito felizes. Eu estou emocionada. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, realmente... Quando chegou até nós, né, essa campanha e com esse intuito, né, de a gente atingir o máximo de pessoas possíveis, a gente, né, no mesmo momento apoiou e realmente é o que a gente precisa para a profissão, para a área, né, que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui que eu preparei para essa noite, tá, para a gente facilitar esse processo de trabalhar o tema da desprescrição farmacêutica, né? Só me confirmem se está tudo bem, se vocês já estão vendo a apresentação. Sim, aparecendo. Então, esse tema foi escolhido, né, porque, primeiro, eu declaro que eu não tenho conflito de interesse relacionada a essa apresentação. E na minha formação, né, desde o mestrado e doutorado, eu trabalho com temas relacionados ao cuidado farmacêutico e hoje no pós-doutorado e também como chefe do cuidado farmacêutico no Rio Grande do Sul, ali na secretaria, a gente também trabalha e desenvolve muitas ações relacionadas no âmbito clínico, né, da atuação do farmacêutico. Então, esse tema, ele tem um valor sentimental também para mim
e uma importância científica que eu considero bastante relevante. Porque, apesar de ser um tema, né, que tanto se fala e se vem comentando sobre o processo da desprescrição farmacêutica, pelo processo da desprescrição de medicamentos, né, pelos profissionais da saúde, mas isso ainda não me vem muito presente na prática clínica propriamente dita, né? Eu iniciei meu trabalho com cuidado com o paciente lá no ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quando nós atendíamos pessoas com hipertensão e ali, junto com o corpo médico, né, nós tínhamos esse papel bastante relevante de revisar a farmacoterapia do paciente dentro da equipe, né, em conjunto com a equipe, e nosso diálogo com os médicos e com os demais profissionais de saúde sempre foi muito bom, né? Mas a gente ainda sabe que essa não é a realidade de todos os estabelecimentos de saúde e dos serviços de saúde, né? Que nós temos ainda muitos desafios pela frente quando se trata desse tema, que é a desprescrição de medicamentos. E por isso que escolhi para a gente tratar desse tema e falar um pouco mais sobre esse tema. Quero também ouvi-los, né? Depois a gente vai ter um momento de troca e que eu vou poder acompanhar e responder as dúvidas de vocês e poder ouvir os relatos de vocês também em relação a essa temática. Então, sintam-se livres para, ali no chat, né, trazer essa experiência que vocês também têm sobre esses assuntos que a gente vai comentar hoje. Então, aqui eu trago essa foto, né, que condiz muito com a atuação do farmacêutico na prática clínica, que é, se não matarmos um leão por dia, amanhã serão 2, né? E por que eu trago essa reflexão? Porque realmente a desprescrição farmacêutica, né, ela tem tudo a ver com a segurança do paciente, ela tem tudo a ver com o melhor processo de uso de medicamento, né? Com o uso racional de medicamento, porque é olhando para os medicamentos que a pessoa utiliza, para a sua experiência com a doença e com o uso desses medicamentos, é que a gente consegue, como profissional da saúde, olhar também para aquilo que necessita de ajuste, necessita de repente, alterar alguma dose ou então algum medicamento que não está sendo mais necessário para a pessoa, né? Ou um medicamento que antes ela tinha que comprar e adquiria um valor muito alto e de repente ele tem uma outra opção disponível a um valor mais acessível que permita que ela realize a adesão ao tratamento. Então, existem várias questões que o farmacêutico é colocado em prova, né, no momento da prática clínica, no dia a dia, com a atuação clínica ao paciente. Daí, vamos falar um pouquinho desses leões, né? O que a gente tem hoje que justifica-se a gente falar do tema de desprescrição? A gente observa, né, dados mundiais e dados do nosso IBGE também e dos estudos que a gente verifica sobre saúde no Brasil, um aumento das doenças crônicas, né, bastante expressivo, né, de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, doenças renal crônicas, né, e isso faz com que hoje, por exemplo, tenha essa estimativa de 6 a cada 10 adultos tendo, né, e sofrendo por conta de uma doença crônica. E 4 a cada 10 têm 2 ou mais doenças crônicas ao mesmo tempo, né? Se tornando muitas vezes uma grande síndrome metabólica. E é aí que eu considero que seja uma grande atuação do farmacêutico, acredito muito nisso, e por isso que os projetos que a gente realiza, né, acabam sendo muito relacionados às doenças crônicas, porque com elas a gente consegue prevenir as complicações, a gente consegue, com o olhar do farmacêutico, revisar essa farmacoterapia, que normalmente é de polifarmácia, né? Porque com as doenças crônicas as pessoas utilizam vários medicamentos. E é a partir dali que existe uma sobrecarga, que a gente chama, em relação ao corpo, ao processo de saúde e doença dessa pessoa, certo? Junto disso, a gente também tem
presente na nossa população, né, fazendo com que aqueles gráficos de pirâmide etária se modifiquem com os anos, né, estão se modificando cada vez mais, se tornando menos triangulares, né, e mais retangulares, no momento que existe um aumento da população idosa, né? E esta população idosa, ela vem acompanhada de várias doenças dessas que são crônicas, né? De doenças que acometem a população idosa com mais frequência, e a polifarmácia também vem bastante presente nesta população, né? E aqui é outro ponto que eu acho que a nossa atuação é imprescindível e cada vez mais necessária, é nesse cuidado da pessoa idosa e de suas especificidades em relação ao uso de medicamento, em relação às metas terapêuticas, que eu vou comentar um pouquinho mais essa noite. E a gente está vendo, né, várias iniciativas, até dentro do Estado, por exemplo, agora com a Rede Bem Cuidar, que prioriza, né, que a gente tenha dentro dos municípios, né, essas unidades básicas de saúde que foquem no cuidado do idoso. Então, o farmacêutico está tendo que também ter habilidades em relação a isso e cada vez mais se capacitar em relação a esses determinantes específicos, né, da pessoa idosa, essas necessidades que a pessoa idosa tem, que são particularidades que a gente tem que olhar, né? E então avaliar a pessoa idosa dentro das suas condições, dentro das suas do seu nível de autocuidado é também muito importante para a gente avaliar a farmacoterapia dessa pessoa. E junto com tudo isso, né, e meio que uma consequência tanto das doenças crônicas quanto dessa população aumentada de idosos, está o uso inapropriado de medicamentos, né? A Organização Mundial de Saúde, desde 2004, lançou a campanha, né, relacionada com a segurança do paciente, fazendo com que nos últimos anos tivesse, então, esse desafio global em relação a não causar dano, porque quando tu pensa no processo de saúde e doença, e tu pensa que a gente trabalha muito com essa questão de melhorar e otimizar a farmacoterapia da pessoa, é muito importante a gente pensar que o medicamento, na sua essência, ele pode causar dano, né? E então, assim, ao mesmo tempo que ele tem muitos benefícios, né, ele tem esse viés que ele pode causar dano e que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma estimativa de um estudo que foi realizado lá, que cerca de 30% de todas as intervenções e procedimentos da área da saúde, eles estão inapropriados ou eles são, pior ainda, eles são desnecessários, né? Então, a gente vê muito na prática, vocês que são meus colegas farmacêuticos, né, que estão ali também no dia a dia na lida com as pessoas e com o atendimento, né, clínico, vocês sabem o quanto que aparece de casos, né, de usuários que utilizam medicamentos de forma desnecessária, como, por exemplo, o omeprazol, que é o grande campeão, né, que a pessoa nem sabe para que utiliza, para que está utilizando, né, não tem esse conhecimento da importância daquele medicamento e por que ele está em uso e por quanto tempo que ele vai utilizar. Então, são muitas informações que muitas vezes não são passadas para a pessoa e não são construídas em conjunto com o indivíduo e com a pessoa, né? Então, a gente tem esse grande desafio global da segurança do paciente, que é pensar no medicamento sem dano. E a gente tem uma meta de reduzir em 50% os danos graves, né, e evitáveis relacionados ao uso de medicamento. E vejam bem, o processo de uso de medicamento, ele passa desde um diagnóstico correto até uma prescrição correta, bem elaborada, com segurança, até uma validação da prescrição por nós, farmacêuticos, e a correta dispensação, para chegar lá no uso daquele medicamento, né, onde o medicamento entra em contato com a pessoa. E aí a gente tem que monitorar e acompanhar todo esse processo. Então vejam que são muitas etapas. E, obviamente, quando tem tantas etapas envolvidas, a gente tem, né, problemas que vão acontecendo nesse processo.
E o que é importante? Que a gente fique atento a todos esses problemas, né? Então, aqui eu trago para vocês alguns dados, né, de algumas pesquisas que foram realizadas sobre esses medicamentos inapropriados para idosos no Brasil. Vejam bem que aqui a ideia não é que esses medicamentos não sejam administrados pelo idoso, né, ou pelas pessoas, mas nós, como os profissionais que cuidamos da pessoa e cuidamos do processo de uso do medicamento, nós temos que estar muito cientes em relação a quais são esses medicamentos para que a gente possa, né, monitorar, verificar quando tem uma possível reação adversa, sobre quando algum processo acontece ali que não vinha acontecendo e de repente começou a acontecer, como sonolência, queda, tremores, né? Por exemplo, questões gastrointestinais que também podem predizer, né, uma interação medicamentosa, uma reação adversa. Então, tudo a gente tem que monitorar e a gente tem que olhar com mais cuidado, principalmente para a população polimedicada e para a população idosa, né? E aqui eu trago um estudo do Gabriel, professor Gabriel, né, que ele realizou na emergência do Hospital de Clínicas, que tem dados muito alarmantes sobre esse acompanhamento da emergência, e essa pesquisa que ele verificou que muitas pessoas que vão até a emergência têm problemas relacionados à farmacoterapia. Então, 14% das pessoas que entravam em contato com o hospital para entrar na emergência tinham tido algum problema relacionado com seu medicamento. Ou não estavam utilizando porque não tiveram adesão, ou porque estavam tendo uma reação adversa, ou porque estavam tendo uma intoxicação, ou porque esqueciam de tomar e também, né, daí tinham problemas de adesão e efetividade. Então, vejam que são muitas questões que podem estar acontecendo e isso impacta na saúde da pessoa, no sistema de saúde, né, nos custos que a gente tem também relacionado a esses problemas que seriam evitáveis se a gente pudesse, por exemplo, realizar uma boa revisão da farmacoterapia, né, a trabalhar em equipe para realmente ter esse papel de olhar para esse paciente na sua integralidade, para que a gente possa ser esse profissional que muitas vezes o médico ou o especialista de diferentes áreas não consegue, que é atender essa pessoa com bastante tempo e metodologia para que a gente faça uma revisão minuciosa da sua farmacoterapia, né? E aí a gente veja os medicamentos que não são necessários ou os medicamentos que a pessoa não deveria estar utilizando, né? Por conta de uma, por exemplo, prescrição incorreta, né? Às vezes ele está com o medicamento prescrito, mas aquela prescrição não está correta. Ele não tem o porquê no seu diagnóstico que diz que ele tenha que usar, por exemplo, um antihipertensivo, se ele não está demonstrando que ele tem diagnosticado a hipertensão. Então, às vezes, a gente vê alguns casos assim, que a gente tem que sim fazer esse papel, falar com a equipe, falar com o prescritor, né? E conseguir regular essa situação para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, não tenha uma sobrecarga. Entendido? Aqui eu mostro para vocês esse estudo, que também, através dos critérios de Beer, eles avaliaram o programa Farmácia Dose Certa de São Paulo, né, em que eles verificaram, por exemplo, que 100% dos antialérgicos que são disponibilizados, eles são inapropriados para idosos. Né? Também outros, por exemplo, 50% dos antidepressivos, 40% dos antihipertensivos. E isso, pessoal, não quer dizer que por ser inapropriado para idoso, que ele não vá utilizar. Mas a gente tem que ter um cuidado maior. A gente tem que ter uma cautela maior e acompanhar ele com mais cuidado e com uma equipe multi quando esses casos acontecem, tá? Depois eu vou exemplificar melhor. E daí nós temos algumas iniciativas, por exemplo, a Choosing Wisely, que eu gosto bastante dessa iniciativa, que foi iniciada nos Estados Unidos, tá? Por um grupo de cientistas que pensava o seguinte: como que eu vou responder aquelas perguntas que aparecem no dia a dia? Por exemplo, o omeprazol, quando que ele deve ser desprescrito para a pessoa, né? E aí eles buscam evidência, buscam fazer revisões sistemáticas sobre aquele tema para dar resposta
para os profissionais que estão na ponta. E a gente tem também uma iniciativa como essa no Brasil, né, que vocês podem acessar e tem vários materiais e que nos ajudam realmente a tomar essas decisões em relação às recomendações clínicas desses principais casos, né, de medicamentos, por exemplo, que não devem ser utilizados para certas populações. E aí a gente chega no conceito da desprescrição, né? O que é o fato de desprescrever? Eu quero que a gente possa refletir sobre isso, que não é simplesmente retirar o medicamento, certo? Não é simplesmente ir lá conversar com o médico e argumentar que aquele medicamento não deve ser prescrito para a pessoa, mas é também reduzir dose, é também a gente perceber essas reações adversas acontecendo, essas interações, discutir com a equipe, né? Tudo isso envolve esse processo de desprescrição. Não necessita que seja uma retirada de medicamento, também pode ter uma interrupção do uso do medicamento, uma retirada do medicamento, né? Conduzida junto com a equipe, mas também tem esse outro lado, que é a redução de dose, quando a gente verifica, por exemplo, acontecendo um efeito. E a gente também pode falar que hoje a gente tem muitos daqueles casos que a pessoa utiliza um medicamento para dormir, daí o medicamento para dormir causa, digamos assim, uma irritabilidade. Então, ela usa o medicamento por causa da ansiedade, e daí ela usa um outro medicamento por causa do tremor das mãos, e ela usa um outro medicamento porque causa tontura. Então, vejam que vai acontecendo uma cadeia que a gente chama, né, iatrogênica, que é um medicamento causa o uso de outro, e de outro, e de outro, e quando tu percebe, a gente não consegue verificar a real causa, né, o porquê que ele está tomando aquele medicamento, ou o sintoma é causado pelo quê? Né? Os sinais que a pessoa está tendo e os sintomas são causas orgânicas reais ou são causadas por outros medicamentos que a pessoa já está usando. E quando a pessoa é polimedicada, isso se torna muito complexo de avaliar, porque muitas vezes a gente tem que fazer uma lista completa de todos os medicamentos utilizados pela pessoa, né? E baseado no Micromedex, na evidência, nessas ferramentas que eu vou trazer para vocês de algoritmos de desprescrição, que a gente vai tendo indícios de que aquele medicamento ali, ele causa alguma reação adversa, que pode estar causando outras, né? Então, a gente vai mexer nele primeiro, e os outros ficam completamente iguais. E a gente vai acompanhar o paciente e perceber se teve alguma diferença positiva, se esse sintoma, ele diminuiu, ele foi controlado, né? Então, assim, é muito importante tudo estar atrelado, né? A gente ter uma boa comunicação com o paciente. Hoje mesmo a gente estava dando aula aqui de comunicação, né, na área da farmácia, porque a comunicação é essencial para a gente descobrir informações, para a gente costurar, né, a história clínica da pessoa em relação ao que está na prescrição, ao que ela realmente usa, a como ela realmente usa, né, ao que ela usa por fora da prescrição. Então, assim, essa relação do terapeuta com a pessoa, do farmacêutico clínico com o usuário, é essencial, né? Essa relação de confiança mesmo, para que a gente possa construir o raciocínio clínico com a pessoa. E, a partir disso, a evidência científica também trabalha junto com a gente, para que a gente consiga, a partir desse relato, da prescrição, dos exames clínicos que a pessoa traz, a gente conseguir verificar quais são os possíveis problemas que estão acontecendo. E aí, ir tratando cada um, né, individualmente. Então, é muito importante quando a gente vai discutir com a equipe médica, quando a gente vai ter um round, um conjunto, agora, né, na Rede Bem Cuidar, que os atendimentos, eles são multidisciplinares, que a gente vai trabalhar cada caso de idoso, por exemplo, e vai discutir aquele caso em conjunto, que a gente traga esse conhecimento que muitas vezes o farmacêutico descobre no momento da consulta farmacêutica e traga a evidência científica para que ele possa, né, argumentar com os profissionais essa troca, essa redução ou interrupção de algum tratamento, certo? Então, pensando num caso, né, que a gente possa ilustrar, né, um idoso que fazia uso de clonazepam
1,5 miligramas à noite, mas apresentava alguns sintomas como apresentava sonolência diurna, queda. Ele era um dos nossos pacientes do ambulatório de cardiologia, que tinha hipertensão, e, ao mesmo tempo, ele não conseguia dormir sem utilizar esse medicamento. Então, vejam que aqui para ele, a gente verifica uma reação adversa que está acontecendo por conta do uso do medicamento, mas a gente também verifica que esse medicamento ele é efetivo para tratar aquele sintoma da falta de sono. Nesse caso, como que a gente lida com a desprescrição, né? Como que a gente trabalha com a desprescrição? O que que a gente pensa e o que que a gente deve se questionar? Será que é possível ele manter a qualidade de sono dele, ele dormir tranquilamente, se a gente diminuir um pouco a dose do clonazepam? Será que diminuindo a dose, ele vai conseguir não ter esses sintomas diurnos, né? De sonolência, de queda que ele estava tendo? Então, assim, primeiro a gente pergunta, existe a necessidade de uso desse medicamento? Sim, existe. Ele está sendo útil para tratar a finalidade inicial, né? E aí a gente tem que colocar na balança a reação adversa versus o benefício que esse medicamento está fazendo para a pessoa. Muitas vezes a gente não consegue medir isso, né? Poxa, ele está tendo um sono melhor, mas ele está tendo quedas de dia. O que que isso é? Como que a gente consegue equilibrar essa relação de benefícios, né, e de reações adversas presentes no caso? Como que a gente realiza a desprescrição nesse caso? Será que é possível a gente adaptar a rotina da pessoa? Porque daí a gente tem que, aos poucos, conversar com a pessoa. A gente não pode também alarmar, né? Porque quando a gente fala de reação adversa, isso pode fazer com que a pessoa não utilize mais o medicamento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em como abordar reações adversas, possíveis reações adversas, né? Eu sempre digo que, no momento que a pessoa está iniciando um tratamento, é importante que ela tenha conhecimento das principais reações adversas, porque se acontecer com ela, ela tem que nos comunicar. Mas a gente também tem que conhecer a pessoa que está ali conosco, para a gente saber qual o nível de entendimento em saúde dela para ela receber essa informação, né? Será que ela vai conseguir lidar com essa informação de uma forma positiva ou ela vai abandonar o tratamento ao saber de uma informação assim? E então, assim, o processo de desprescrição, ele não acontece apenas no momento que a gente vê a necessidade de reduzir a dose ou retirar o medicamento. Agora, a gente começa com um outro processo, que é comunicar a equipe, comunicar a pessoa, que é nosso centro, né? O cuidado centrado no paciente, na pessoa mais especificamente, explicar para ela a situação, explicar para ela essa balança de benefícios, dizer que a gente vai reduzir a dose e ela tem que acompanhar como é que vai ficar o sono e como é que vai ficar esses sintomas que ela sentia no dia. E assim a gente vai construindo, gente, um plano de cuidado baseado na pessoa. É um plano de cuidado em conjunto com outros profissionais, com a equipe de cuidado e baseado no indivíduo, certo? Então, aqui a gente tem, né, uma perspectiva de princípios que estão envolvidos com essa otimização da farmacoterapia. Então, a gente, claro, os medicamentos, eles têm esse objetivo principal, que é melhorar os desfechos em saúde. E isso é uma coisa que o farmacêutico ele tem que estar sempre presente, né? Que quando a gente realiza o cuidado farmacêutico, quando a gente realiza a prática clínica, a gente tem que focar nos desfechos em saúde, né? Que são desfechos gerais de saúde. Por exemplo, a efetividade do tratamento para diabetes é realmente que a pessoa tenha a hemoglobina glicada controlada, que ela tenha os índices glicêmicos controlados para ela não ter complicações, né? O desfecho de um cuidado farmacêutico relacionado à asma é que a pessoa não tenha crises, que a pessoa consiga conviver com a asma de uma forma tranquila, né, e com a qualidade de vida apropriada. Então, a gente tem que pensar muito nesses desfechos, a gente tem que ser grandes conhecedores desses desfechos em saúde, que muitas vezes são desfechos bastante duros, né, desfechos primários, e outras vezes
são desfechos secundários, mas que também são importantes para a pessoa, né? Então, muitas vezes eu me lembro do ambulatório, quando a gente atendia um paciente, que o nosso objetivo é que ele tivesse adesão ao tratamento. Mas muitas vezes a pessoa chegava e quando a gente perguntava assim, o que é mais importante em relação à sua saúde? A pessoa falava da dor do joelho, que não deixava ela caminhar, que não deixava ela conviver com as pessoas que ela gostava, de fazer as coisas que ela gostava. Então, vejam, para aquela pessoa o que era importante, né, era a dor de joelho. Então, esse primeiro princípio, que é compreender a experiência da pessoa com o processo dela, com o processo de saúde e doença, é imprescindível. Não adianta a gente ter objetivo de desfechos e de metas terapêuticas que a pessoa tem que cumprir. A gente tem que conhecer a experiência de saúde dela, a experiência que ela tem com a doença, com a saúde, né, a relação que ela tem com a saúde, para a gente poder colaborar nesse caminho. Então, a gente é apenas, né, pessoas que vão colaborar com esse caminho. E essa escolha dos medicamentos baseada em evidência, ela é imprescindível também. Por isso, gente, às vezes é muito difícil a desprescrição. Por quê? Porque, obviamente, alguém que prescreveu o medicamento e essa prescrição está incorreta, a pessoa não pensava, está incorreto, mas eu vou prescrever. Não, ela realmente achava que aquilo estava correto. Então, às vezes, a gente faz um papel ruim, assim, né, nesse processo. A gente mostra para a pessoa, olha, a evidência diz que esse medicamento, ele não deve ser prescrito nesse caso. E isso faz com que a pessoa, ela, né, seja colocada numa situação, às vezes, desconfortável se ela leva para o lado pessoal, né? O importante é a nossa maneira de comunicar. O importante é o quanto de evidência que a gente tem acesso para que a gente mostre para ela algo bem objetivo. Então, é muito importante que as escolhas de medicamentos sejam baseadas em evidência. A gente sabe que, na prática, ainda isso não é algo que acontece de forma bastante abrangente em todos os lugares. Mas a gente tem que, né, cada vez mais fazer com que nossas ações levem a isso. Outro princípio, gente, assegurar que os medicamentos são seguros dentro do possível. Porque se eu tenho as listas ali dos critérios de Beers, se eu tenho start-stop, se eu tenho listas dos medicamentos inapropriados para idosos, eu tenho já noções de critérios de segurança desses medicamentos nas populações específicas. Então, eu tenho que tentar fazer escolhas que mantenham a segurança, né? E que façam com que eu atinja a efetividade do tratamento. E fazer a otimização dos medicamentos por fazer parte da rotina da pessoa. O que isso quer dizer? Além de fazer com que aquele medicamento, a pessoa tenha adesão a ele, e ele consiga colocar dentro da sua rotina, mais do que isso é fazer com que aquela escolha também seja da pessoa, né? Quando existe a troca de um medicamento por outro, aumento de dose, quantas vezes que a pessoa participa dessas decisões? Então, será que a gente está mantendo esse princípio principal aqui, que é abordagem centrada na pessoa? Muitas vezes não, e esse é o nosso grande desafio também como profissionais. E aqui eu trago para vocês, desse artigo aqui, tudo tá, tem a referência na apresentação, depois eu posso disponibilizar. São 7 passos de manejar a polifarmácia na nossa prática profissional farmacêutica. Então, primeira coisa, avaliar muito bem o paciente, né? Todo mundo que está aí agora iniciando o processo de cuidado farmacêutico, de implementação da prática clínica, da farmácia clínica no seu local de trabalho, né? A gente tem que ter técnicas muito apropriadas de anamnese, de avaliação desse paciente, de avaliação da rotina dele, das necessidades, quem ele é. A gente tem que saber definir bastante os contextos e as metas com ele. Porque se a gente, por exemplo, sabe que a pessoa tem diabetes, a gente tem que saber se aquele tratamento está sendo efetivo. Antes de alterar a dose, pensar em retirar medicamento, né? Primeira avaliação, depois de avaliar o paciente, saber se essas metas estão sendo cumpridas, se a efetividade do tratamento está acontecendo. A gente tem que identificar os medicamentos com risco potencial, e daí a evidência nos ajuda muito. Eu vou mostrar aplicativos para vocês que também podem nos ajudar. A gente tem que botar e fazer aquela balança, né, de avaliar o risco-benefício no contexto daquele paciente,
Porque muitas vezes ele está tendo uma reação adversa leve que não vai ser necessário mexer na farmacoterapia, por mais que seja um critério de medicamento inapropriado, aquele medicamento esteja lá na lista. Às vezes, assim, os males que vão causar aquela pessoa e aquele sistema daquele indivíduo, ao retirar o medicamento, é maior do que esse pequeno risco que ele está tendo, por exemplo, de ter o ressecamento da boca, né? Ou ter mais sede, por exemplo, durante o dia. Então, vejam que a gente tem que colocar na balança o que é risco, o que é benefício. E aí a gente tem que ter a concordância tanto da equipe, né, de saúde, dos médicos, dos cuidadores, da pessoa em relação a essas ações que a gente prevê. A gente tem que saber comunicar essas partes envolvidas. E, gente, aquilo que eu falei, não basta alterar e tirar o medicamento ou trocar a dose. A gente tem que saber monitorar e ajustar com regularidade, porque o que hoje está certo pode descompensar totalmente daqui a um mês. E é isso que é a prática clínica, tá? É acompanhar essa pessoa, realizar esse acompanhamento, que não é só no momento, mas são em vários momentos. E aí a gente tem, no site da Esbraf, vocês vão encontrar esse grupo brasileiro de desprescrição, está fazendo um trabalho belíssimo em relação a pegar esses algoritmos internacionais do site describing.org, que aqui vocês têm muitos materiais também interessantes, né? Só que estão em inglês. E esse grupo, então, de desprescrição aqui brasileira, eles estão traduzindo esses algoritmos. Então, ali eu estava dando uma olhada hoje no que está na página, né, acessível. Então, a gente tem esse algoritmo aqui já lá presente, tá? De menantina. Tem o algoritmo também de benzodiazepínico já pronto, tá? Então, tá direitinho ali quais são as lógicas que a gente tem que usar no momento de avaliar um paciente que utiliza esses medicamentos. Também tem sobre os inibidores da bomba de prótons. Vejam o quanto que a gente verifica na prática clínica, né, o uso inapropriado dessa classe medicamentosa. Tá? A desprescrição também de antipsicóticos, então também já tem um algoritmo pronto, e de hipoglicemiantes, tá? Então, assim, aqui, como é mais a minha praia, né? A questão da hipoglicemia é uma questão muito grave para a pessoa que tem diabetes, né? No momento que ela está tomando um hipoglicemiante e ela tem uma hipoglicemia grave, muitas vezes não consegue nem perceber que é uma hipoglicemia, né? Não reconhece os sinais presentes na hipoglicemia. Então, tudo isso é papel do farmacêutico para que ela tenha essa autonomia e esse autocuidado presente. E a gente tem que monitorar esses medicamentos que causam mais hipoglicemia no indivíduo, porque quando é idoso, quando tem mais comorbidades, quando não tem cuidador, por exemplo, o risco de uma hipoglicemia se tornar algo mais grave é bem maior. E aí a gente tem que alterar muitas vezes o medicamento e se justifica alterar esses medicamentos, né? E colocar medicamentos que são menos hipoglicemiantes, tá? No caso, por exemplo, da glibenclamida, que é algo que é bem comum que haja um efeito de hipoglicemia bastante elevado em idosos que utilizam. E as recomendações da ADA, né, que é a Associação de Diabetes Americana, já recomenda que as metas terapêuticas sejam bastante individualizadas. Antigamente se tinha metas muito específicas e rígidas, tanto para idoso, né, quanto para adulto. E hoje já as associações e diretrizes relacionadas a diversas condições clínicas já estipula metas que sejam mais viáveis, que a pessoa tenha uma qualidade de vida, né? Que tenha um controle glicêmico, sim, nós queremos que a pessoa tenha um controle glicêmico, para ela é muito importante por conta das complicações, mas que isso não cause danos, né? Porque muitos pacientes que a gente atende lá no hospital, dentro do ambulatório de diabetes, né, e na oficina de diabetes, se queixavam de acordar durante a noite com hipoglicemias, justamente por não saber
adequar a tomada do medicamento à noite junto com a refeição, por exemplo, né? Por ficar muitos períodos sem se alimentar ou por tomar em horário indevido. Então, vejam que o papel do farmacêutico é essencial nesses ajustes, certo? E, claro, quando identificar que é necessário uma desprescrição, uma diminuição da dose, né? Também é importante, porque às vezes a pessoa começou ali a ter um acompanhamento farmacoterapêutico da pessoa com diabetes. E a gente começa a dar orientações em relação a como melhorar a adesão, explica a técnica da aplicação da insulina, né? Fala da importância de tomar sempre os medicamentos. Eu tinha paciente que tinha prescrição de insulina há 1 ano e nunca tinha tomado por medo de agulha. Então, quando tu faz uma orientação como essa, ele começa a utilizar o medicamento. E daí ele chega na consulta médica e o médico que faz o acompanhamento mais minucioso e pede, né, que o paciente leve da última semana as anotações da glicemia, verifica que teve um equilíbrio melhor da glicemia durante o dia agora, e até está tendo baixas bastante relevantes durante a noite, então ele tem que ajustar a dose. Vejam que o serviço farmacêutico, né, esse acompanhamento do paciente, ele faz com que impacte diretamente no controle glicêmico e às vezes a dose tem que ser ajustada por conta disso. Então, vocês têm que escrever na carta para o médico, caso não seja um médico direto da equipe de vocês. Pode falar. Opa, desculpa. Eu achei que alguém queria comentar algo. Então, assim, vocês têm que escrever no médico, na recomendação, na prescrição ali ao profissional, dizendo que esse paciente começou o acompanhamento farmacoterapêutico, antes não utilizava o medicamento e agora, né, ele tem demonstrado que está utilizando mais corretamente, então provavelmente ele vai ter que alterar, né, a dose, por exemplo, de insulina ou dos medicamentos de via oral, porque ele está tendo muita hipoglicemia. Tá? Então, assim, é bem importante que a gente se comunique bem, que a gente consiga fazer essa comunicação. Isso é muito importante no processo de desprescrição. Aqui é o site que eu falei, que tem muitos materiais sobre esses algoritmos, né, de desprescrição, tem treinamentos, mas ele está em inglês, mas ali na SBRAF vocês podem encontrar já traduzido, né, por esse grupo de desprescrição brasileira. Aqui tem um aplicativo que é o MedStopper, tá? Ele está na versão de site, não precisa baixar. E aqui a gente coloca qual medicamento você quer avaliar, né? A possibilidade de desprescrição para um tipo específico de paciente e a gente busca informações. E daí aparece ali vermelho, amarelo, dependendo da gravidade daquela prescrição para aquele grupo de pacientes. E também aparece o que tu deve fazer, qual o processo que tu deve fazer para desprescrever aquele medicamento. Alguns vai diminuindo a dose, né, de forma periódica, semana a semana, né? Ou então ele tem que ser substituído por uma outra farmacoterapia. Então ali aparece essas orientações. Vocês podem utilizar bastante essa ferramenta, tá? Trago também para vocês o ISMP, que é uma importante entidade relacionada a questões de segurança do paciente. Então, tem os boletins que são riquíssimos, né? Que tem sobre medicamentos para idosos, medicamentos para pessoa com diabetes, os cuidados que a gente tem que ter. Que eles também têm uma seção sobre desprescrição, né, e algumas ferramentas que vocês podem usar, por exemplo, né, a última atualização dos critérios de Beers, né, que também traz medicamentos inapropriados para idosos. Então, a gente tem que ficar alerta a esses medicamentos, né. Essa aqui é uma outra iniciativa e ferramenta, né, do governo inglês, que é o Stop Start, que é justamente também uma lista de medicamentos que são inapropriados para idosos, e que também é revisada, né, periodicamente. Aqui é do governo da Tasmânia, que tem vários guias importantes já traduzidos não, já descritos, né, esses algoritmos, tá, para vários medicamentos e classes de medicamento. Então, caso também vocês precisem
porque esses ainda não têm traduzido para o português, né? Aqui já está esquematicamente, né, o algoritmo para a decisão clínica. E aqui eu trago os dados de um estudo que a gente fez do trabalho da Tise, que é farmacêutica, né, que eu fui orientadora dela, em que a gente avaliou os medicamentos utilizados para o diabetes no hospital de clínicas e numa unidade também de atenção primária em saúde. E a gente verificou que as pessoas tinham adesão numa taxa de 40%, né? O que fica um pouquinho abaixo da média de 45% nacional. Também a gente verificou que, em média, as pessoas utilizam por volta de 5 medicamentos ao mesmo tempo, isso que não são só idosos nesse estudo, né? E isso faz com que vejam que é uma população de polimedicados mesmo. Não houve diferença no nível de atenção, por exemplo, a gente esperava que na atenção primária não tinha-se tanto esse cuidado de avaliar, né, a questão dos critérios de medicamentos inapropriados para idosos. Mas a gente não viu diferença em relação nem à quantidade de medicamento prescrito e nem em relação a esses medicamentos inapropriados para idosos, tá? Mas a gente viu que a prática de desprescrição já é uma prática bastante comum nessas equipes, quando se fala em pessoa com diabetes e uso de medicamentos que causam hipoglicemia. Porque a hipoglicemia realmente ela tem um efeito, né, muito agravante para quem tem algum pico de hipoglicemia grave. Então, com o aumento da idade, a gente percebe que as pessoas prescrevem menos medicamentos aos usuários, isso é um ponto positivo, e também diminui o número de medicamento potencialmente inapropriado para idoso, o que também é uma prática que foi bastante interessante de ser observada. Então, agora, para finalizar, o que é o grande desafio, gente? É a gente realmente aprender a trabalhar de forma multidisciplinar, é a gente colocar em prática essa desprescrição, né, junto com a equipe, envolvendo todas as partes, inclusive a parte mais importante, que é a pessoa, né? Também, outra questão que às vezes a gente não tem governança, né, que é cuidar dessa questão da cultura da medicalização. Porque eu fico pensando, é muito difícil para o paciente quando a gente diz que ele não vai mais tomar o omeprazol, porque ele não tem mais necessidade. Isso não é um processo fácil, porque a pessoa está ligada àquele medicamento. Ela realmente acha que ela necessita, que ela precisa, que ela vai ficar muito ruim se ela não tomar. Então, tem uma barreira cultural da medicalização, né, da superpropaganda de medicamentos que a gente verifica por aí na mídia, né, e que caminham num caminho oposto à desprescrição. E outro desafio, gente, aplicar essas evidências nos serviços. Porque uma coisa é a gente verificar ali as listas, que são ótimas da gente usar na prática clínica, né? Outra coisa é a gente aplicar numa equipe, é a gente realmente fazer com que os prescritores tomem conhecimento desses modos também de prescrever de forma mais segura. E isso é algo desafiador, mas acho que a gente tem que estar cada vez mais presente nesse processo. E cuidado centrado na pessoa. A gente sabe que ainda é uma ideia ótima, é algo que já está sendo preconizado para várias condições clínicas e, né, como uma abordagem clínica, mas ainda não é uma realidade em todos os espaços. Então, envolver as pessoas no processo de decisão da sua saúde é fundamental. Elaborar um plano de cuidado em conjunto, então não somos nós que vamos tomar a decisão, nem o médico, mas é a gente conversando com a pessoa. Levar em consideração as necessidades e a rotina de cada pessoa é fundamental para que tenha o cuidado centrado na pessoa. Então, o que vocês acham? É só retirar o medicamento e isso basta? E a gente está desprescrevendo, né? Não, é todo um caminho a seguir, é todo esse embasamento que essas ferramentas nos ajudam, é todo o pós-redução de dose e desprescrição que o farmacêutico tem que estar presente e acompanhando, né? E aqui é uma frase que a gente ouviu no ambulatório: se vocês não tivessem revisado os meus medicamentos, eu estaria tomando até hoje medicamento desnecessário. E isso que acontecia várias vezes, né? As pessoas, às vezes, duplicam medicamento por comprar ou receber uma prescrição com nome de referência
e com o nome genérico e tomar medicamento duplicado, ou por ter prescrições erradas mesmo, porque a pessoa não precisava daquele medicamento. E não é algo raro, é algo bastante comum da prática clínica. E aí está o nosso grande papel como farmacêuticos. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, né, nessa noite. Eu sei que não é fácil em tempos de ainda muito virtual, né? A gente está aqui, está atento, está presente, mas eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. E me coloco à disposição para dúvidas, aqui está o meu contato também, tá? E aproveitando, peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu tenho um recadinho, não sei se eu posso dar. Mas a gente está com a consulta pública na construção da política estadual da assistência farmacêutica, que tem vários âmbitos que interessam e que tem a ver com o dia de hoje, como o uso racional de medicamentos, judicialização. Então, eu conto com a participação de todos vocês, né, inclusive para vocês divulgarem para os usuários participarem. E a gente vai ter um momento presencial, que vai ser nas oficinas, no dia 18 a 20 de maio agora, que a gente vai construir juntos a política estadual da assistência farmacêutica. Então, participem, é limitado o número de inscritos e a gente vai ter o maior número de representantes possível de todos os grupos, certo? E também queria só dar um recado que tem tudo a ver com o tema, né? Que nós estamos a 1000 com a campanha Farmácia Vai Escola. Agora os farmacêuticos estão entrando em contato com as escolas para realizar ações diretamente nas escolas. E breve a gente vai ter o lançamento amanhã, mais precisamente, do concurso artístico. Então, preparem-se também para participar.